Amém? Vocês estão animados? Glória a Deus. Cadê a galera da intercessão pela luz? Mantém firme aí, tá? Orando em espírito a todo tempo. Tô falando. Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. O tema da nossa dançada de Natal é o Príncipe da Paz. E nós vamos ler Isaías 9. Eu vou, como sempre, fazer uma breve introdução. Que nós estamos aqui para celebrar o nosso Rei, amém? Você já teve seu tempo com a família, já comeu, já brincou, já descansou, já brigou. Tem umas famílias que tem umas treta, né? Que você possa voltar o seu coração, a sua mente totalmente ao Senhor, amém? A sua palavra e aquilo que Ele já começou a ministrar através dos louvores, vai ministrar através da palavra e posteriormente através da dança, amém? A palavra diz assim, Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. Amém? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de celebrar, Senhor, a sua vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como a sua família, Senhor. E como família, Senhor, gostamos de celebrar e agradecer, Senhor, ao nosso Rei, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, para dar toda a honra, toda a glória a Ti, meu Deus. Que possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que a sua vida e somente a sua vida venha crescer em nós, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Príncipe da Paz tome o nosso coração, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento, Senhor, venha nos preencher, meu Pai, e que possamos te ouvir, e que possamos te ver, e que possamos, Senhor, enxergar o desenho que o Senhor tem para a sua casa, para a sua igreja e para, Senhor, a nossa vida, Senhor. Eu declaro, Senhor, debaixo dessa palavra, uma palavra profética para tudo aquilo que nós vamos estabelecer e dar continuidade em 2024, Senhor. Debaixo, Senhor, da palavra profética, Senhor, do mês de dezembro, tudo novo no novo, que possamos crescer no novo que é o Senhor, que possamos crescer em Ti a cada tempo, Senhor, e que possamos estar estabelecidos, Senhor, em um fundamento, e o fundamento se chama o Príncipe da Paz. Que possamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos para Te ouvir, os nossos olhos para Te ver, Senhor, porque não obstante e não diferente de nenhum dia, hoje é dia de falar de Ti, de conhecer a Ti, de nos alimentarmos de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque de todos os banquetes que nós nos assentamos esses dias, esse é o melhor deles. Esse é o verdadeiro alimento. Esse é um alimento, Senhor, que nos sacia eternamente. Então que possamos nos repousar, descansar o nosso coração, que possamos descansar a nossa alma, para podermos nos deliciar do banquete celestial, Senhor, que o Senhor irá nos servir essa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu vou mencionar outros textos, mas o texto base é Isaías 9, versículo 6, versículo 7. E eu comecei falando de agradecimento, porque de fato, né, hoje é dia de agradecer, porque Natal não é algo, Natal é Cristo, amém?
Natal não é uma coisa, Natal não é um dia, Natal é uma pessoa. Então essa pessoa é Cristo, porque a palavra Natal significa nascimento. E o que celebramos hoje é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque para Ele cumprir o propósito eterno do Pai, Ele precisou nascer. Então nós não celebramos a data em si, mas nós celebramos o feito. Nós celebramos o acontecimento, amém? Porque nós sabemos que a data não é essa, mas a igreja perdeu tempo demais argumentando sobre tempos, sobre datas, e esquece do principal, que todo dia é dia de celebrar ao Senhor. Todo dia é dia de celebrar a vida de Cristo, porque para Ele cumprir o propósito eterno de Deus, Ele precisou nascer, amém? Ele precisou nascer da mulher, Ele precisou, nascer como homem. Ele precisou se esvaziar de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele precisou se esvaziar, de toda o seu ambiente de eternidade no qual ele vivia juntamente com o Pai e o Espírito, e por decisão e por amor à criação, à obra do Pai, ele nasceu, ele veio, aceitou essa missão e foi enviado para um propósito de nascer, de morrer e de ressuscitar por nós, amém? Então há muitos motivos para celebrar, porque somos gratos ao Senhor, porque o menino nos nasceu, porque Deus nos deu o seu filho, como diz aí em Isaías, um filho se nos deu, porque o Pai decidiu, por amor a nós, entregar o seu filho, e Ele é único, Ele é suficiente. Esse menino que nasceu, esse filho que nos foi dado, ele representa a nossa vida de eternidade. E Ele é eterno, e o eterno se fez palpável por nós. O eterno se fez carne por nós, e Ele se torna a nossa realidade presente. E Ele se torna a nossa verdade diária de vida. Então o Pai nos deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele, para reconciliar a criação com toda a criação novamente ao Pai. E por isso deveríamos ser gratos todos os dias. Mas o Natal é uma época de relembrarmos, de manter aceso na nossa memória que Cristo nasceu. Mas mais importante do que isso é que, com o nascimento de Cristo, a sua morte, sua ressurreição, é um dia de nós lembrarmos de quem nós somos em Cristo. É o momento da gente reflexionar e manter acesa na nossa memória que, se não fosse por Ele, aonde nós estaríamos? Que, se não fosse por Ele, quem nós seríamos? Se não fosse por Ele, aonde nós estaríamos? Foi por esse nascimento que nós nascemos de novo nele. Foi por esse nascimento que nós tivemos a oportunidade de nascer de novo. Então, hoje é dia de celebrar vida. A vida que nasceu e a vida que cresce dentro de nós. Porque Natal é isso. Natal é celebrar a vida de Cristo que cresce em nós todos os dias. E relembrar quem nós somos nele. E manter a memória acesa de quem nós somos no Senhor. Porque pensar em Natal é pensar no presente mais divino que Deus poderia nos dar. Um ato de amor eterno que o Pai teve com a sua criação e que se tornou real nos nossos dias. Entenda, Deus não precisava de nada disso, mas nós precisávamos. Nós não estaríamos aqui se não fosse por Ele. Então, Ele nasceu, morreu uma morte que nós jamais poderíamos morrer, para nos dar uma vida que sem Ele nós jamais poderíamos viver. Então, que você tenha essa reflexão acesa dentro do seu coração,
Porque Natal não é simplesmente se reunir em família, ouvir uma palavra. Natal é você entender que Ele nasceu para que você pudesse viver como Ele viveu. Ele nasceu, passou por todo o processo para que a gente pudesse viver como Ele viveu. Pastor, e como Ele viveu? Se despojando todos os dias, renunciando os interesses pessoais, renunciando à carne, vivendo todos os dias pelo propósito do Pai, para cumprir a vontade do Pai, amando aqueles que o rejeitaram, sendo sensível todos os dias à voz do Senhor, para que Ele andasse e correspondesse em obediência ao Pai a todo tempo. Então Ele vem nos ensinar a viver conforme Ele viveu. Então Natal é um presente mais valioso. Eu não sei se você ganhou alguma coisa esse Natal, e se você não ganhou, não importa, porque o presente mais importante você já ganhou do Pai, que é Cristo Jesus. Cristo em nós é o nosso maior presente. Cristo em nós, a esperança de glória, é o nosso maior presente. Porque tudo que você possa ter conquistado até o dia de hoje, ganhado, é tudo temporário. Vai tudo ficar aqui nessa terra. Mas Cristo aumenta em nós a cada dia. Cristo se renova em nós a cada dia. E o seu nascimento vem estabelecer uma ordem. E toda ordem, ela é dita por um governo. Ele nasce para estabelecer uma ordem perdida pelo homem lá em Gênesis, desde o princípio. E Ele nasce para ordenar novamente todas as coisas. E toda ordem, ela vem com um governo. Toda ordem, ela vem com um governo estabelecido. Por isso que Isaías 9 vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros. Porque Ele nasce com o propósito de estabelecer um governo. Ele nasce já com o propósito de estabelecer a ordem que foi perdida pelo homem. E essa ordem, ela vem debaixo de um governo. E a palavra em Isaías vai dizer que o seu nome era, versículo 6, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte ou Deus poderoso, Pai. Por que Ele é chamado Pai da eternidade? Porque Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o fundamento de todas as coisas. Então Ele é o fundamento, o cabeça da eternidade, de toda a criação. Príncipe da paz. A palavra príncipe significa governo, governante, domínio, soberano. Príncipe da paz. A paz significa completa saúde, um total bem-estar, uma aliança eterna. Então Ele vem para estabelecer um governo eterno, um governo de completa e plena saúde, aonde não há dolos, aonde não há dor, aonde não há corrupção, aonde não há velho homem, aonde tudo é eternamente novo. Ele vem estabelecer um governo de uma total aliança, de uma plena aliança. E é assim que Ele vem restaurar todas as coisas, debaixo da ordem de um governo de paz. É assim que Ele vem estabelecer todas as coisas, debaixo de um governo de paz. Por quê? Porque está escrito no versículo 7. Para quê? Para que o menino nasceu? Para que Deus entregou o seu Filho? Para que Ele foi chamado de maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz? Para quê? Para que aumente o seu governo, para que aumente o seu domínio, para que aumente o seu governo e venha uma paz sem fim. Para que venha uma paz sem fim, porque Lucas 1, 31, 32 vai dizer que o seu reinado jamais terá fim. Lucas, eu não vou abrir, mas você anote, vai falar sobre o nascimento de Jesus, que o seu nome será Jesus e o seu reinado jamais terá fim.
Ele vem estabelecer uma ordem, um governo de paz, e o seu governo só vai aumentar. O seu reinado jamais terá fim. Para quê? Para que tenha uma paz eterna. Para que a paz eterna que é estabelecida, que foi estabelecida no céu, seja estabelecida também nessa terra. Então o nascimento de Jesus é o plano perfeito de Deus estabelecido desde a eternidade, que se tornou visível com seu nascimento, mas foi consumado na sua morte e ressurreição. É um plano perfeito estabelecido desde a eternidade. O seu nascimento, assim como a sua morte, foi necessário para a consumação do propósito eterno de Deus. Então, Natal é a manifestação gloriosa do eterno. Natal é a manifestação gloriosa do divino, que se fez homem por amor à sua criação. Ele nasceu para ser o representante supremo dos negócios do Pai. Por isso que ele, aos 12 anos, quando entra no templo, e a mãe vai encontrá-lo porque ele estava lá perdido, mas na verdade ela que estava perdida, porque ele sabia muito bem onde ele estava e o que ele estava fazendo. Ele falou: você não sabe que eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai? Porque ele nasceu para ser o representante supremo, soberano dos negócios do Pai. Porque ele veio firmar um governo eterno. Ele veio estabelecer um governo eterno, o governo eterno do Pai. Então Jesus nasce com a força de um filho. Por isso que eu ia falar que um filho se nos deu. Não apenas um menino, mas um filho foi dado, porque somente um verdadeiro filho ama os negócios do Pai. Somente um verdadeiro filho de Deus ama os negócios do Pai e se dedica a viver apenas por Ele. E nós fomos chamados para ser conforme a imagem desse filho. E nós fomos chamados para ser conforme ao nosso protótipo, ao nosso Criador, ao nosso Senhor, ao nosso primogênito. Nós fomos chamados para ser conforme o princípio de todas as coisas, que é Cristo. Nós fomos chamados para ser filhos conforme o Filho. O que significa? Significa que ser um filho de Deus não é apenas um título. Ser um filho de Deus é verdadeiramente amar os negócios do Pai. É verdadeiramente se dedicar a viver aos negócios do Pai. Por quê? Porque o Filho veio firmar um governo. E que tipo de governo seria esse? Um governo de paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Então, dia após dia, há uma batalha dentro de nós, que a palavra vai dizer que o Espírito batalha contra a carne. Dia após dia, uma batalha dentro de nós, para que sejamos conformados a esse Filho. Para que sejamos conformados a Cristo. Porque há algo em você que não quer morrer. Há algo em nós que milita para que não venha se sujeitar ao Espírito. E tudo que não está em paz em você é porque Cristo ainda não absorveu. Porque Cristo é um Deus de paz. Cristo é um Senhor de paz. Cristo é um governo de paz. E tudo que ainda está conflitando dentro de nós é porque Cristo ainda não absorveu. Se há ausência de paz em nosso interior, é porque ainda há algo que ainda não foi absorvido pela sua vida. Se nós não estamos em paz conosco e em paz com tudo que nos rodeia, é porque Cristo ainda não nos absorveu por completo. E se a vida dele não nos absorver por completo, nós não estaremos em paz, nem conosco, nem com os que estão à nossa volta e nem com o mundo. Porque tudo que não está em paz é lugar aonde o príncipe da paz ainda não absorveu. Ainda não conseguiu ordenar, porque ele veio para trazer ordem, ele veio para firmar governo. E se nós não temos paz em nosso interior, como nós vamos ter paz com as pessoas que nos rodeiam?
Como nós seremos pacificadores do reino se nós não conseguimos viver em paz nem no nosso interior? A evidência que nós estamos sendo conformados a Cristo é que cada dia que a sua vida aumenta em nós, há paz. A evidência que nós estamos nos conformando a Cristo é que cada dia que a vida aumenta em nós, que essa vida nos absorve, a evidência que fica é paz. E paz não é tranquilidade. Paz não é passividade. Paz é a plenitude integral de saúde. Paz é a plenitude integral de vida, de completude de Cristo, aonde Ele governa, aonde Ele é o Senhor. Se Cristo governa a sua vida, há paz. Se Cristo governa a sua casa, há paz. Se Cristo governa o seu trabalho, há paz. Mas se ainda falta algo para Ele governar, se ainda há coisas na sua vida que você governa, que você dirige, não há paz. Tudo precisa estar debaixo desse principado. Por isso que ele é chamado de príncipe da paz. Um governo de paz estabelecido e aumentando. E o seu governo aumentando para que tenha uma paz sem fim. Porque só há paz aonde há governo. Só há paz aonde Cristo governa. Só há paz quando nós obedecemos a sua vontade. Porque quem não obedece ao Filho de Deus, você vai viver a sua vida saltando de poça em poça, mas nunca vai encontrar paz. Porque só há paz em Cristo. Só há paz debaixo do governo de Cristo. Nós fomos criados para viver em vínculos de paz. Nós fomos enviados a essa terra, chamados em Cristo para sermos filhos de paz. Porque ser chamado a Cristo, ser predestinado a Cristo, é ser predestinado a esse governo de paz. Então, quando nós fomos chamados a essa filiação, nós fomos chamados a uma filiação de paz. Porque o vínculo que há em nós é um vínculo de paz. Por isso que nós temos que andar em paz. Por isso que nós temos que permanecer em paz. Por isso que nós temos que viver em um ambiente de paz. Porque a paz é a evidência de quem nos governa. A paz é a evidência de quem está nos governando. Porque se Ele é um governo de paz, se Ele é o príncipe da paz, a evidência que Ele me governa é que há paz. Se não há paz no meu interior, se não há paz na minha vida, se não há paz na minha casa, significa que Ele não governa. Por isso que a palavra vai dizer: estejais em paz com todos. Paz não é ausência de dia mau. Paz não é ausência de problema. Paz é um descanso em meio a toda e qualquer circunstância, porque eu sei quem me governa. Então, paz não é ausência de problema, de tribulação, porque se fosse isso, a igreja nunca amadurecia, porque nós amadurecemos por meio da tribulação e de sofrimentos. Mas a paz é a certeza de quem me governa. E quando eu estou certo de quem me governa, não tem como dar errado, porque Ele venceu todas as coisas. Quando nós respondemos ao senhorio de Cristo, mesmo que tentem contra nós, mesmo que venham contra nós, não terão autoridade sobre nós. Isso é descansar no Senhor, isso é descansar em paz em Cristo, porque mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venham sobre nós, nunca terão autoridade sobre nós, porque quem nos governa é Cristo e o governo dele é soberano.
Porque vivemos debaixo de um governo eterno, vivemos debaixo de um governo que é vencedor, vivemos debaixo de um governo inabalável. Vivemos como filhos da paz. E viver como filhos da paz é viver obedecendo e fazendo a vontade do Senhor, porque sabemos que não há autoridade maior e nem nome maior acima do seu nome. Não há nome acima do nome de Jesus. Então nós somos representantes de um governo de paz. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, filhos de Deus, porque nós nascemos e fomos gerados para representar esse governo de paz. Mateus 5, versículo 9 vai dizer: bem-aventurados, felizes são os que promovem a paz, pois são chamados filhos de Deus. A versão da sua Bíblia pode estar assim, ó: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Então, bem-aventurado, que significa felizes. Felizes são aqueles que promovem a paz. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que ser um pacificador. Você tem que ser um promovedor de paz, porque o nosso governo, o principado que está sobre nós, o príncipe que está sobre nós é o príncipe da paz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da morte, que nos livrou do velho homem, habita agora dentro de nós. Para quê? Para não vivermos mais segundo as nossas vontades, os nossos interesses, não vivermos mais segundo as inclinações da carne, mas sim pelo Espírito. E as coisas do Espírito e a inclinação do Espírito é vida e paz. Está lá em Romanos 8, versículo 6. Depois você pode ler todo Romanos 8, que vai falar que nós somos livres da condenação. Para quê? Mas por quê? Porque agora nós fomos livres da carne, das inclinações da carne. Temos que viver debaixo das inclinações do Espírito. E se vivemos com Cristo habitando em nós, Cristo vivendo em nós, se vivemos agora debaixo do governo do Espírito de Deus, as inclinações do Espírito são vida e paz. Então entenda, Jesus não nasceu para nos convidar a uma religião. Ele nasceu para administrar e tomar posse do governo dessa terra. Ele nasceu para notificar que o reino de Deus chegou. Ele nasceu para trazer uma notificação a essa terra, para trazer uma notificação ao diabo, para trazer uma notificação ao príncipe desse mundo, que o seu principado foi destronado, porque quem governa agora é o príncipe da paz. Então ele veio estabelecer esse principado de paz, colocar tudo em ordem conforme o princípio. E a ordem agora é essa: paz. Uma paz eterna. Por quê, pastora? Porque agora tudo pertence ao Senhor. E o medo era tanto que ele nascesse, que as trevas tentaram impedir de muitas formas. O medo era tanto que ele viesse, que as trevas tentaram impedir, tentaram matar as crianças, desde Moisés, tentando atrapalhar o plano e o propósito eterno de Deus. O medo das trevas é tanto que até hoje ele tenta parar o corpo de Cristo. Mas nada pode parar o propósito de Deus. E o anúncio desse Natal é que o reino de Deus avança sobre a terra, que o reino de Deus continua progredindo sobre a terra. O anúncio desse Natal é que Cristo vive, Jesus vive, e nós somos nascidos desse Cristo. A igreja do Senhor é nascida do novo,
E quando nós nascemos em Cristo, nascemos debaixo desse governo, nascemos agora debaixo desse principado, nós somos conforme Ele é, inabaláveis, imparáveis, filhos de paz, porque o nosso Pai é o príncipe da paz. Então essa é a notificação do Natal, que o reino de Deus progride, que o reino de Deus avança, porque aquele que está sentado no trono é o príncipe da paz. Quando a realidade de Cristo, ela se expressa verdadeiramente, não há lugar para nenhuma competição contra Cristo. Nada pode competir com Cristo. Nada pode competir e tomar o lugar de Cristo. Então Jesus não veio competir com nada dessa terra. Jesus não está competindo com a árvore de Natal. Jesus não está competindo com Papai Noel. Jesus não está competindo com nenhum sistema religioso. Porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a suprema autoridade, Ele é a vida abundante e eterna. E se nós voltarmos a recuperar essa imagem de Cristo sobre a terra, se nós, a sua igreja, o seu corpo, darmos a conhecer a Cristo, se nós buscarmos em conhecê-lo cada vez mais perfeito, cada vez mais nítido, conforme o desenho e a sua imagem, se nós como igreja buscarmos a expressá-lo em toda a sua suficiência, em todo o seu governo, em toda a sua vida, em toda a sua plenitude, nada mais vai se sustentar com o tempo. Porque tudo que é dessa terra, tudo que é do homem, tudo que é natural está fadado a desaparecer. Tudo que é do velho homem está fadado a desaparecer. Então o eterno nunca veio e nunca vem para competir com aquilo que é temporal, porque o que é temporal está fadado a desaparecer. Qual é o nosso papel como filhos de paz? Dar a conhecer o príncipe da paz, o governo eterno, o governo soberano. Então a gente não precisa se preocupar, porque nada nem ninguém pode roubar a glória do Senhor. Porque nada nem ninguém pode roubar a suprema autoridade do Senhor. Qual é o nosso papel então, pastora? Dar a Cristo a conhecer, expressá-lo cada vez mais nítido, cada vez mais pleno. Expressar a sua realidade nessa terra, trazer esse ambiente para a terra, trazer esse governo de paz sobre a terra, porque a paz é a obra da graça ministrada no coração dos filhos de Deus. Quando a graça aumenta, a paz aumenta. Quando Cristo aumenta, a paz aumenta. Por quê? Porque a graça e a paz são expressões de um mesmo Senhor. É por isso que os apóstolos, eles se saudavam com a graça e a paz. Você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, né? Você pode procurar na Bíblia vários versículos, quando eles chegam em algum lugar, quando eles enviam as cartas, como que eles saúdam uns aos outros: graça e paz sejam convosco. Graça e paz em Cristo Jesus seja convosco, multiplique em vós, porque graça e paz é a expressão do próprio Cristo. Porque o Evangelho se vive pela graça, mas ele se expressa pela paz. Por isso, graça e paz, porque a expressão do Evangelho é paz. Vivemos ele pela graça, mas nós expressamos ele pela paz. Porque o governo que Cristo veio estabelecer é um governo de paz. Mas todo filho que não desfruta dessa graça não consegue experimentar a paz plena na sua vida. Se você não vive debaixo da graça, você não consegue desfrutar a paz do Senhor. Paulo vai dizer para nós nos esforçarmos a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está lá em Efésios 4, versículo 3.
que nós temos que nos esforçar a perseverar, a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque esse vínculo de paz que está debaixo do governo do Senhor é um vínculo de paz, um vínculo de uma plena saúde do corpo, aonde não há divisões no corpo, aonde não há enfermidade no corpo. Um vínculo de plena saúde é um vínculo que está plenamente fundamentado na vida do Senhor, e uma vida que só cresce e não adoece, e uma vida que não se divide, uma vida que aumenta e prospera a cada dia. Porque o estado que nós nos encontramos vai falar mais alto do que nossas ações. Por isso que Paulo vai falar: persevere no vínculo da paz. Porque o estado que nós nos encontramos vai falar muito mais alto para Deus do que as suas ações. Porque são os vínculos de paz que produzirão a manifestação da autoridade do príncipe da paz. São esses vínculos de paz, uma vida em paz, um manifestar dessa paz que vai manifestar a autoridade daquele que nasceu e é o príncipe da paz. Então, ser uma expressão de paz é ser uma expressão nítida de Cristo sobre a terra. É ser uma expressão nítida de Cristo nesse mundo que busca por paz. Esse mundo busca por paz. O que o mundo busca é o quê? Acordos de paz. O que os governos buscam? Acordos de paz. O que Israel vai buscar? Um acordo de paz, que a Bíblia chama de uma falsa paz. Porque não há paz fora de Cristo. Não há paz fora do governo Cristo. Cristo é a nossa paz. E o mundo busca por paz, alianças de paz, vínculos de paz, mas fora de Cristo é só morte, guerra e destruição, interesses pessoais. Então nós temos que ser a expressão da verdadeira paz nessa terra, a expressão de Cristo, nítida de Cristo, porque Ele é um governo de paz. Hebreus 12, versículo 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Se não tiver paz, se não tiver santificação, ninguém consegue ver a Deus. E santificação é transformação de vida. Então, se não há a paz de Cristo e uma vida que é transformada por Ele, ninguém consegue ver a Deus. Se a minha vida não expressa Cristo, se a minha vida não é a expressão da paz de Cristo, ninguém consegue ver a Deus. Então, perder a paz é você menosprezar o sacrifício de Cristo na cruz. É você menosprezar aquilo que Ele é você menosprezar o seu governo, é você menosprezar a sua ordem, porque Ele veio ordenar todas as coisas debaixo de um governo de paz. Por isso que o mundo, as coisas, as circunstâncias tentam diariamente roubar a nossa paz. Mas aqueles que estão em Cristo estão em paz. Se você está em Cristo, você está em paz. Por quê? Porque a palavra vai dizer em Isaías 53, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe paz estava nele. Então a paz é a natureza de Cristo em nós. A paz não é um estado inanimato. A paz não é uma palavra, não é um dizer, não é um estado. A paz é uma natureza, é uma substância que está dentro de nós. A substância daquele que nasceu, daquele que venceu, daquele que morreu, daquele que ressuscitou dentro de nós. Então a paz é uma natureza, é a natureza do próprio Cristo em nós, é a natureza do seu reino, é a natureza do seu governo, a natureza do reino de Deus é paz.
porque Ele é um governante de paz. Então, se você verdadeiramente está em Cristo, se você é a nova criação, você tem que estar em paz. A palavra paz, ela é carregada de tanta densidade que, obviamente, não vou ministrar tudo acerca de paz num culto. Nós vamos crescer e progressivamente nos aprofundar nesse assunto de paz. Porque essa densidade que há na palavra paz, ela vai se tornando real em nós quando nós começamos a entender a sua substância. Quando nós começamos a entender a substância Cristo, crescer na substância Cristo, crescer nessa natureza, nós vamos nos aprofundando, entendendo e progredindo na revelação daquilo que Deus fala a respeito da sua paz. A paz é uma substância chamada Cristo. E essa substância, Cristo, é o próprio Deus, assim como a graça, assim como a verdade, assim como a generosidade, assim como a liberdade, como a justiça, como a fé, como a santidade. Tudo isso é a natureza do próprio Deus. Tudo isso é a substância do próprio Deus, que sem entendimento, essas palavras se tornam vãs. Sem entendimento, essas palavras, elas se tornam vazias. Elas se tornam vazias da essência, do poder que há nessas palavras. Então você não pode falar da graça, falar de generosidade, falar de fé, de verdade, falar de paz, sem verdadeiramente você entender a essência, o poder de Deus, que é manifesto através dessas expressões. Senão você sai da sua boca como uma palavra vazia. E uma palavra que sai vazia da nossa boca não colhe frutos agradáveis a Deus. Então a paz, ela é uma expressão real de maturidade. Porque aonde há paz, há Cristo. E aonde há Cristo, há governo. E aonde há governo, há aumento da sua vida. E aonde há a vida do Senhor, há maturidade. Porque o nosso Cristo nasceu menino, mas ele amadureceu. Como todos nós nascemos na fé menino, mas não podemos permanecer meninos. Porque o menino cresceu, o menino morreu e o menino agora se tornou Cristo ressuscitado. João 14, 27 vai dizer assim, Jesus vai falar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não permita que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Porque quando nós temos a paz de Cristo, não há temores, não há medo, não há preocupação, porque quem nos governa é Ele. Porque quem nos dirige é Ele. Nós somos governados por um amor que lança fora todo medo. Nós somos governados por uma vida que é superior a qualquer vida. Nós somos governados por um principado que é superior a qualquer principado, que tem um nome acima de todo nome. Então ele fala: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E nós temos que crescer nessa paz. Temos que desenvolver essa paz. Temos que fazer com que essa paz aumente dentro de nós. Por quê? Porque a falta de paz produz pecado. A falta de paz abre portas para o velho homem se manifestar. A falta de paz significa que você ainda é governado por esse mundo. Que você ainda é governado pelos seus interesses pessoais. A falta de paz na sua casa, a falta de paz na sua família, a falta de paz no seu casamento, a falta de paz com seus filhos, é Cristo se debilitando a cada dia ao invés de crescer. À medida que a graça vai caindo,
a paz vai decaindo também. Vai faltando paz, e a falta de paz simboliza a falta de vida no Espírito, a falta do governo do Espírito que habita dentro de nós. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de paz. Porque ele vai falar: deixo-vos a minha paz vos dou. E no versículo depois ele fala que vai derramar sobre nós o Espírito, que vai nos deixar o Consolador, para nos guiar, para poder nos lembrar de todos os seus feitos. Ser cheio do Espírito é ser cheio de paz. Ser cheio do Espírito não é manifestações do Espírito, não é rodopiar, não é cair, não é orar em línguas. Ser cheio do Espírito é ser cheio de paz, aonde não há temores, aonde não há preocupações. Filipenses 4 vai dizer assim no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo é a paz de Deus. Por isso que Filipenses 4, no versículo 6 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade é a ausência de paz. É a ausência de governo. É a preocupação com as coisas dessa terra e desse mundo. E ele vai falar: não andeis ansiosos. No capítulo 7, aí no versículo 7 ele vai dizer: eu vos dou então a paz. A paz de Deus que excede qualquer entendimento. Por quê? Porque não é desse mundo. A paz que eu te dou, a paz que ele diz que vai nos dar em João 14, a paz que Paulo ministra em Filipenses 4, não é a paz desse mundo. É uma paz que excede o entendimento do homem carnal, do velho homem, do terreno, do tempo. E essa paz, a paz de Cristo, a paz do nosso príncipe da paz, vai guardar o nosso coração e a nossa mente juntamente com ele. Vai preservar a nossa mente, o nosso coração em Cristo, porque em Cristo há paz, em Cristo está a nova criação, em Cristo está o novo. Em Cristo não entra as tormentas do velho homem, não entra, as tormentas da carne, porque o que deixa o homem ansioso é a carne, é o velho homem, é o excesso de preocupação, mas ele nos deu a sua paz, que o mundo não compreende, que às vezes até a própria igreja não compreende. Mas chegou o tempo de entender, porque se você está no novo e a nova criação, você tem que viver em paz. A sua alma tem que estar em paz. A sua vida tem que estar em paz. A sua casa tem que ser uma casa de paz. Se a igreja não vive em paz, não há aumento de Cristo. Se a igreja não vive em paz, Cristo não é visto, ainda que vejam o aumento da religiosidade, mas não há aumento de Cristo verdadeiramente. Mas se a igreja vive em paz, a sentença sobre essa igreja é clara: o Senhor é visto. Se a igreja vive em paz, só há uma sentença: Cristo é visto, o Senhor é visto, Cristo aumenta. E qual é o nosso propósito quanto igreja? Qual é o nosso propósito em Deus, em todos os feitos do Senhor? Que Cristo seja visto. O propósito do Pai, o propósito da igreja é que Cristo seja visto, que o Filho seja conhecido, que Cristo seja tudo e todos. E para isso é necessário que se levante uma geração de paz. Para isso é necessário que se levante uma geração que está lá em Efésios 6, versículo 15, que esteja calçados na preparação do Evangelho da paz, porque o Evangelho é da paz. Uma geração preparada, uma geração de paz. A evidência que a igreja está amadurecendo, a evidência de maturidade e aumento da vida de Cristo nos santos é a paz.
A evidência que estamos amadurecendo e que Cristo está crescendo em nós diariamente é a paz que excede todo entendimento, preservando a nossa mente e o nosso coração, mesmo frente a qualquer tribulação e circunstância. Porque a paz vai nos blindar contra o dia mau, a paz vai nos blindar contra as tribulações, a paz vai nos blindar contra os atormentados que tentam roubar a nossa paz. É a paz que vai nos tornar filhos que expressam paz. A evidência que o corpo de Cristo está amadurecendo é a paz. Tem que ter paz no nosso meio, tem que ter paz na congregação, não pode ter fofoca, não pode ter divisão, tem que ter paz, porque onde tem paz tem saúde, o corpo cresce saudável. Que a paz seja um mediador da maturidade de vocês. E não é um medidor da vida dos outros. Não é para você ficar fuxicando a vida dos outros, saber se ele está vivendo em paz. Será que tem paz na casa dele? Será que tem paz? A paz é um termômetro pessoal. É um medidor pessoal. Porque não é um medidor para você olhar a vida do seu irmão e condená-lo, mas é um medidor pessoal onde você vai ver aonde você ainda precisa se render. É um medidor de rendição, porque eu não posso buscar nas pessoas a paz que eu tenho que ter somente nele. Eu não tenho que ficar buscando em pessoas, encontrar paz em pessoas, uma paz que somente ele pode me dar. Nada, nem ninguém pode roubar a nossa paz. Não permita que ninguém roube a sua paz, porque a nossa paz é Cristo Jesus. A nossa paz é Cristo crescendo em nós a cada dia. Então nós temos que ser essa expressão de paz, porque quando eu encontro nele paz, eu posso então me tornar um vínculo de paz aos outros. Quando eu me encontro nele e nele eu encontro a minha paz, eu posso me tornar o vínculo de paz entre as pessoas. Eu posso crescer nesse vínculo de paz. Eu posso me fortalecer nesse vínculo de paz. Eu posso crescer em vínculos de maturidade para colaborar com a edificação da igreja. Porque na paz há uma maior medida de edificação. Sem paz não há maturidade, sem paz não há edificação. Deus não edifica a sua casa no meio de pessoas atribuladas. Deus está edificando a sua casa com pedras vivas de paz. Mantenha a sua vida em paz. Pastora, mas sempre aparece um atribulado. Deixa o atribulado. Se você estiver em paz em Cristo, você vai se tornar um vínculo de paz para essa pessoa. Como eu disse, paz não é passividade. Paz não é estar estático. A paz não anula a nossa indignação em frente às circunstâncias. Mas a paz nos traz um equilíbrio, um governo. A paz nos traz um equilíbrio em saber nos mover em Cristo, em manifestar Cristo, em expressar Cristo. A paz nos leva e nos move a agir como Cristo em toda e qualquer circunstância, a ver como Cristo vê. A paz nos move em santificação, porque como eu li lá em Hebreus, sem paz e sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem uma vida de transformação, sem uma vida de renovação, sem uma vida de reconciliação, ninguém vai ver a Deus. Então a carne nos move para que a gente possa fazer com que a carne morra e Cristo viva. E Cristo apareça. Homens e mulheres maduros são homens e mulheres de paz. Homens e mulheres de ordem, homens e mulheres exatos, equilibrados, maduros, que são governados pela paz de Cristo. Uma paz que excede a todo entendimento, toda e qualquer compreensão dessa terra. Por quê, pastora? Porque nós somos representantes da paz.
Se o nosso Deus é um Deus de paz, nós somos filhos da paz. Então a paz é a evidência de uma alma que sujeitou tudo à obediência a Cristo. Para a sua alma estar em paz, significa que você sujeitou a sua alma à total obediência a Cristo. É a expressão visível da dependência da sua graça e do seu governo. Isso é paz. É você ter sujeitado a sua alma, que é suas emoções, sua mente, seus sentimentos, suas vontades. Sujeitou totalmente a Cristo, a obediência a Cristo. É uma visível dependência da sua vida, da sua graça, do seu governo. Então entenda, não haverá mais paz porque os problemas vão acabar. Não vai haver mais paz porque todos os problemas vão ser resolvidos. Haverá uma maior paz porque nós descobrimos o poder de viver em Cristo. Haverá paz porque nós descobrimos o poder de estar debaixo do seu governo. Haverá uma maior paz porque nós vamos entender o poder que há no novo. O poder que há na sua vida em nós, o poder que há na sua graça em nós, porque a paz é o trabalho, é fruto do trabalho do Espírito Santo em nós. A paz é o fruto do trabalho que o Espírito Santo faz em nós, nos ordenando, nos ajustando, nos alinhando, nos conformando a Cristo. Conformando e moldando o nosso interior, até que essa paz seja nosso viver diário e ela se estenda às nossas relações. Começa em nós pelo Espírito Santo, começa no nosso espírito, vai para a nossa alma é conformada em paz e continua sendo expressa pelo nosso corpo para sermos vínculos de paz sobre toda a terra. Por isso que quando você estiver em conflito com alguém, não busque resolver o conflito externo. Primeiro resolva o seu conflito interior, porque a sua alma tem que estar em paz. Porque se sua alma não está em paz, nada será resolvido. O que importa é que você esteja em paz com Cristo. Porque se você estiver em paz com Cristo, você está em paz com todos. Sabe por quê? Porque quando você está em paz em Cristo, com Cristo, não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram de você, porque quando você está em paz com Cristo, você sabe refrear a sua língua, não há justiça própria em nós, porque o que nos governa é a sua paz. Quando nós estamos bem resolvidos com Cristo, em paz com Cristo, eu sei e tenho a minha consciência livre, que eu não tenho dívida com ninguém, que eu não devo nada a ninguém, o meu coração está em paz. Então eu não tenho que responder ninguém, eu não tenho que bater boca com ninguém, eu não tenho que fazer com que a minha justiça própria se manifeste, porque eu estou em paz com Cristo, o meu coração está em paz, a minha alma está em paz, eu não tenho dívidas com ninguém, porque Cristo pagou toda a minha dívida na cruz do Calvário. Eu não tenho dívida com a minha casa, eu não tenho dívida com meu marido, eu não tenho dívida com meus filhos, eu não tenho dívida com ninguém. Porque Cristo pagou toda a minha dívida. Nós somos livres porque Cristo pagou a nossa dívida. Mas muito mais, quando Ele paga e quita a nossa dívida, nós nos tornamos filhos de paz. Que possamos permanecer olhando para o Cristo crucificado, dando valor à paz, nos conscientizando no alto preço que Ele pagou para que nós vivêssemos em paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele naquela cruz. Todo o castigo foi pago, quitado, para que vivêssemos em paz. Então ser um filho de paz é carregar uma vida, um poder, uma potência de vida, um poder de um governo, de uma autoridade que subjuga as trevas. A palavra vai dizer que o Deus de paz colocará debaixo dos nossos pés todo o poder do diabo. O problema, pastora, é que
Nós ouvimos falar de paz, mas menosprezamos a paz porque pensamos que a paz era apenas uma forma de se sentir. Uma forma de se sentir tranquilo. Eu encontro paz quando não tem ninguém falando no meu ouvido. Eu encontro paz quando eu não tenho problema nenhum. Isso não é ter paz. Então a gente menosprezou a paz. Porque ter a paz em Cristo, ser filhos da paz, é ser a própria representação de Cristo nessa terra. Então cuide para que ninguém roube a sua paz. Cuide para que ninguém venha tomar a sua paz. Não dê lugar à carne. Não dê lugar ao seu senso próprio. Não dê lugar à sua língua. Por isso que a palavra fala que nós temos que refrear a nossa língua. Que a nossa justiça agora vem de Deus. Não podemos mais ter justiça própria. Não podemos ter falta de domínio próprio. Temos que ter longanimidade, fruto do Espírito, porque temos que nos manter em paz. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus não precisou morrer para curar. Ele não precisou morrer para que a sua presença estivesse conosco, porque desde o velho pacto ele vivia de visitação. Mas ele precisou morrer para que tivéssemos paz. Ele precisou ir para a cruz para que vivêssemos em paz. Ele precisou morrer para que vivêssemos debaixo de um governo de paz. Para estabelecer sobre nós um governo, uma vida de poder, uma vida de autoridade, que agora nós carregamos no nosso interior. Ele precisou morrer para que o príncipe da paz nascesse no nosso coração. Só se pode colaborar com a expansão do reino sendo um filho de paz. E 2024 vai ser um ano de amadurecimento, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano do aumento da vida de Cristo ser visível, não só dentro da congregação, mas fora da congregação. Mas é um ano da manifestação da paz do Senhor. Porque aonde há Cristo, há paz. Aonde há maturidade, há paz. A paz é a expressão do reino de Deus. A expressão do seu governo é paz. A paz é uma questão governamental. A paz é um estado de governo. E um filho de paz sabe a sua posição. Um filho de paz sabe qual é a sua posição. Por isso que a paz que Ele nos deu não é uma paz como desse mundo, porque é uma paz governamental, uma paz que nos governa, uma paz que nos direciona, uma paz que nos ordena. É uma paz superior, porque é um governo superior, porque é uma vida superior. Não é a paz como desse mundo, que a paz desse mundo é uma paz de um estado emocional, é uma paz sentimental, é uma paz passageira, mas essa paz é de um governo eterno. Paz é saúde integral ao corpo. Seremos plenamente vivos em Cristo quando essa paz nos tomar por inteiro. Pastora, vai faltar luz. Fique em paz, querida. Com luz, sem luz, o máximo que pode acontecer é fazer a apresentação outro dia. Mas qual é o problema? Nenhum, porque eu vivo para Cristo. Pastor, mas tá todo mundo arrumado, bonito, cheiroso, já não sei porque tá suando pra caramba. Mas estamos em paz. Isaías 9. E eu vou fechar aqui. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sabe quando vai vir uma paz sem fim? Quando o seu governo toma tudo e todos. E a palavra que eu tenho de Natal para vocês é que Cristo nasceu, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou para que o seu governo tome todos e toda a terra. O seu governo não para, o seu governo só cresce para que aumente o seu governo. E quando for encontrado uma geração de paz, aumenta o governo. Aonde nasce um filho da paz, aumenta o seu governo. Aonde é expressada a sua paz, aumenta o seu governo, até que toda a terra esteja cheia da sua paz, porque estará cheia do seu governo. Porque a palavra nos garante que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Cristo aumenta, a paz aumenta, Cristo aumenta, a paz se expande. Nós seremos os extensores de paz sobre essa terra. Filhos de paz que carregam o evangelho de paz, governados pelo príncipe da paz. Príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. O reino expande, a paz expande. A evidência que vivemos o seu reino é que estamos sobre o governo aonde há paz. Sabe qual é a evidência que nós vivemos o reino na nossa casa? Porque lá tem paz. A evidência que o reino está dentro do meu casamento, porque há paz. A evidência que o reino se expande no meu trabalho é porque lá é um lugar de paz. Não deixe as lutas roubarem a sua paz. Porque vem o dia mau, as lutas vêm, mas os filhos da paz vivem de outra realidade. A realidade dos filhos da paz é uma realidade de paz. Que possamos crescer em paz, que possamos permanecer em paz, que a paz aumente em nós. No último culto de domingo, eu falei que viriam dias difíceis, que viriam dias de muitos desafios em 2024. Para que a gente se mantesse firme no novo, firmes numa mente renovada, e uma mente renovada é uma mente de paz. Estar firme no novo é estar firme em Cristo. Estar firme em Cristo é ter paz, é viver em paz, porque Cristo é a nossa paz. Se manter no novo é se manter em paz. A condição da vida, da nova vida, a condição da nova criação é paz. É a paz de Cristo sendo expressada de uma maneira governamental. Ele veio com um governo de paz e a nossa responsabilidade é expandir esse governo de paz sobre toda a terra. Quem vive no novo, que se chama Cristo, a evidência é paz. Fique de pé que eu vou orar.